Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Hoje nós vamos tratar a respeito de um assunto que está em voga. Praticamente todos os grandes oradores espíritas da atualidade falam a respeito. Divaldo, Haroldo, tantos outros. Que é sobre a transição planetária e seus efeitos. O nosso ponto de partida será a fala de Jesus Cristo que está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículos 7 e 8. Essa fala que foi um colóquio entre Jesus e os apóstolos Pedro, Tiago, João e André no Monte das Oliveiras, também está registrado em Mateus, no capítulo 24, e o evangelista Lucas, ele registrou em duas partes, no capítulo 12 e no capítulo 21, versículo 9 a 11, que nós vamos comentar também, para que nós tenhamos uma noção mais clara, mais exata, da amplitude dessa fala de Jesus. Lá diz o seguinte, em Marcos, capítulo 13, 7 e 8. Quando ouvirdes de guerras e de relatos de guerra, não vos alarmeis. É necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em todos os lugares e haverá fomes. Essas coisas são o começo das dores do parto. Então, o Novo Testamento também registrou em Lucas, no capítulo 21, nos versículos 9 a 11, que ele também fala. No versículo 9 ele diz o seguinte: quando ouvirdes de guerras e distúrbios, não é relato, é distúrbios, não vos atemorizeis, pois é necessário primeiro acontecerem essas coisas, mas o fim não será logo. No versículo 10, ele fala sobre nação, se levantará nação contra nação, reino contra reino. E no versículo 11, que é o mais interessante, ele diz assim: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em todos os lugares. E haverá também coisas que inspiram medo e grandes sinais vindos do céu. Ele fala sobre pestes. Quer dizer, dos evangelistas é o único que fala fomes e pestes. E realmente, a história da humanidade, desde aquela época, registrou muitas pestes que assolaram a humanidade. Gripe espanhola, peste bubônica, entre tantas outras. O senhor Allan Kardec, também na Revista Espírita, menciona uma peste ocorrida numa cidade próxima de Marseille, na França, onde desencarnaram aproximadamente 79 mil pessoas. Então, essa história aqui nos faz lembrar me faz lembrar um zap que eu recebi contando sobre um sacerdote muçulmano, conhecido como Mullah, que ia assumir suas funções pastorais na cidade de Bagdá. E lá ele diz o seguinte, que ele parou no oásis com a família para descansar, porque naqueles tempos a caravana era lenta, né, a base do camelo, e eles paravam vários dias em cada oásis, que era uma bênção no deserto. Quando ele percebeu que a peste estava se aproximando. E ele foi conversar com ela. Para onde você vai? Aí ela relatou para ele, eu vou para Bagdá. O que você vai fazer lá? Eu vou matar 10 mil pessoas. Ele, no susto que ele levou, ele lembrou que os nossos olhos são gêmeos, na maioria das vezes, né? E ele preferiu aguardar os acontecimentos ali, né? Com a família, claro. Passado algum tempo, a peste retorna e ele, indignado, se aproximou dela, apontou o dedinho para ela e disse: você mentiu para mim. Você me disse que mataria 10 mil pessoas.
mas você matou mais de 100.000. A peste olhou para ele e disse o seguinte: eu não menti para você. Eu matei 10.000. Os outros morreram de medo. Que é mais ou menos o que nós temos visto aí com a Covid-19. Quer dizer, o pavor, a angústia que tem tomado conta da maioria das criaturas fazem com que muitas vezes elas entrem em processo depressivo, doloroso. Realmente, nós temos visto os casos aí que são angustiantes. Então, para que nós possamos entender não só essa fala e o porquê desses acontecimentos na época que nós estamos vivendo, eu tentei achar em algum lugar algo que representasse, digamos assim, um panorama bem claro sobre esses acontecimentos. E no livro do Divaldo Pereira Franco, A Transição Planetária, publicado em primeira edição em 2010, na página 27 e 28, o Manuel Filomeno de Miranda, o autor, espírito, né? Ele fala sobre a prece do Dr. Ivon Costa, que foi médico, né, quando encarnado, e ele exercia lá na Colônia Redenção, ali na região da Bahia, no sertão, a responsabilidade de reencarnes de muitos espíritos nos seus programas característicos. E eles estavam esperando a vinda de um emissário de uma outra esfera que se denominava Orion, que iria passar para aquela comunidade dessa região informações preciosas sobre um novo programa de reencarnação de espíritos vindo de outros planos, a pedido de Jesus Cristo. Olha só, sobre a incitação, né, de Jesus. E essa prece inicial, como um preparo espiritual para a materialização daquele espírito, ele diz lá o seguinte: Jesus, benfeitor nosso, enquanto o planeta amado estertora, quer dizer, agoniza, arqueja, no seu processo de aprimoramento evolutivo, padecendo rudes provas e expiações, arrebatando os seus habitantes em direção a sofrimentos inenarráveis. Aquele que aqui estamos, reunidos e te amamos, suplicamos misericórdia, em face da inferioridade moral que predomina em nossa natureza espiritual. Olha só, suplicamos misericórdia. Ele pedia pela humanidade inteira. Desde há milênios que a todos nos convoca para a construção do reino espiritual nas nossas mentes e nos nossos corações, sem que hajamos atendido corretamente o teu chamado. Nós estamos retardatários. Nas culturas e civilizações antigas, desde o período dos sumérios, alguns de nós demos-nos conta do alto significado da existência terrestre, deixando-nos, porém, anestesiar pelos vapores da matéria enganosa. Mais tarde, na Pérsia e em Nínive, antiga Síria, hoje Iraque, tomamos conhecimento da verdade e dos seus mistérios, para logo os abandonar. Foi na época que surgiu Zoroastro, profeta, médico, naquela região. Seguindo as turbas guerreiras de Dario ou de Salmanasar, que viveu entre 2774 a 1274 a 1245 a.C. Ele era o quinto rei da Assíria no Império Médio, conquistando terras e disseminando a morte. A nossa foi então a sementeira de sangue, de orfandade, de viuvez, de ódio, e a colheita foram as dores acerbas
e sem nome na Babilônia e no Egito, arrastando-nos depois para as derrotas sangrentas com Astiages, que era rei do Império da Média Peste Antiga, entre 585 a 549 a.C., e o assassinato de Akenaton. Ele fala mais. Transitamos pelos montes do Tibete e as planuras da Índia, repetindo as lições do Mahabharata. É um épico clássico da Índia com 200.000 versos, atribuída a Krishna Dvapayana Vyasa, que nos emocionava, sem que conseguíssemos alterar a beliculosidade infeliz que nos assinalava. Até hoje nós vemos essa beliculosidade por aí, com uma força inacreditável. A China veneranda Confuci e seus filósofos ensinou-nos a sabedoria, entretanto não nos arrefeceu a sede alucinada de poder sobre a Manchúria e os povos vizinhos que também a destroçaram várias vezes com seus carros de destruição. Atravessamos o deserto com Moisés, como o faríamos depois com Esdra, que ajudou os israelitas a saírem da Babilônia em 457 a.C., ou seja, os judeus foram escravizados no Egito 2.000 anos antes de Cristo, quando houve o Êxodo, e 1.500 anos depois, na Babilônia, também sofreram, e no ano 457, Esdras ajudou os israelitas a saírem da Babilônia por nobreza de Ciro para reconstruir o templo e reerguer Jerusalém. Mesmo assim, atacamos os filisteus e outros povos, semeando o terror, malzinando, destruindo. Atenas encantou-nos desde os dias de Anaxágoras, depois com as lições de Sócrates, não impedindo, porém, que nos entregássemos em Esparta à hediondez e às lutas incessantes. Acompanhamos Cipião, o africano, como fizéramos com Alexandre Magno, o macedônio, e Aníbal, o cartaginês, embora conhecedores da filosofia em torno da imortalidade e da interferência dos deuses em nossas vidas. Mesmo assim, e contigo, Senhor, após ouvir-te as lições de incomparável beleza, abandonamos a fidelidade e convertemos a tua doutrina em poder de mentira, luxúria, hipocrisia e desventura. Assim, atravessamos a noite medieval advertidos por mártires e santos, apegados à infâmia e ao horror. Morremos e renascemos vezes sem conta, despertando realmente para a vida em abundância quando as claridades do Espiritismo nos arrancaram da densa treva interior, da ignorância e do abismo da loucura egotista. Mais uma vez, a tua misericórdia acudiu à barca planetária, qual ocorreu há pouco através do tsunami, que o Manuel Filomeno de Miranda registra no livro, demonstrando a fraqueza dos engenhos humanos e suas poucas possibilidades de conhecer os desígnios de Deus, a fim de a todos despertar-nos em definitivo. Novamente, solicitaste, Senhor, o apoio de outros espíritos para a grande transição que logo mais terá lugar no mundo físico. Permite-nos agora que o embaixador de outra esfera que estamos aguardando para trazer-nos a tua bênção em nome do amor universal, a fim de que realmente conscientes consigamos servir-te com discernimento e abnegação.
Aqui estamos, genuflexos e expectantes, a teu serviço de coração e mente abertos à verdade. Misericórdia, Senhor. Então, através dessa prece lindíssima, ele dá um panorama dos acontecimentos da maioria das criaturas humanas que trazem incrustada nos seus perispíritos, nos seus modeladores da vida, a intempestividade, a loucura, a falta do discernimento para a grandeza divina. Então, é o que nós estamos vivendo no planeta Terra, como menciona o Manuel Flamengo de Miranda, na página 9. Vive-se então na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instale os paradigmas da justiça, do dever, da ordem, do amor. Essa é a proposta atual. É chegada a hora da grande transformação de todos os seres humanos ou daqueles que se enganjarem nas premissas e nas promessas que Jesus Cristo nos fez. Então é anunciada essa transformação que está incita, clara, evidente, explícita no processo da evolução desde o sermão profético. Nós mencionamos o evangelista Marcos e Lucas, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Então, os acontecimentos já estão ocorrendo, atrasando-se ou avançando-se pelas sendas libertadoras. Nós vamos desenvolver os tesouros adormecidos na mente e no sentimento que aprende a colocar a serviço do progresso, avançando consciente das nossas próprias responsabilidades. Infelizmente, esse despertar tem se feito muito lentamente, dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento, às lutas sangrentas, terríveis, que é o que nós temos visto praticamente todos os dias. Predominam, então, desse modo, as condutas arbitrárias, perversas de uma sociedade moderna, odierna, que ocorre atualmente nos dias de hoje, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas na sucessão dos tempos. Mas já se observa a miúde, ou seja, os primeiros sintomas dos sentimentos bons, quando alguém é vítima de uma circunstância aziaga, ou seja, conflitante, movimentando grupos de socorro ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bomba, assassinando fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meio dos funestos e inadequados do que aquelas que pretendem combater. Isso nós temos visto, vemos há tempos lá naquela região da Palestina. Então, com a Covid-19, nós já temos visto essa solidariedade em todos os lugares do planeta. Criaturas promovendo shows para arrecadar comida, remédios, para levar para comunidades mais necessitadas, porque elas praticamente não terão nenhuma chance diante dessa pandemia. Isso sem contar a pandemia depressiva que tem ceifado milhares e milhares de criaturas, levando-as à depressão e ao desespero, à angústia e ao suicídio. Então nós vemos um mundo extremamente conturbado, parecendo para nós que estamos vivendo um verdadeiro inferno. Não é assim? Então, sobre esse assunto,
o André Luiz, através da maravilhosa psicografia do Chico Xavier, no seu livro Libertação, cuja primeira edição foi em 1949, no capítulo 1º, existe lá a parte que fala sobre as elucidações do ministro Flaccus. Ele diz lá o seguinte: o inferno, por isso mesmo, é um problema de direção espiritual. Satã é a inteligência perversa, ou seja, toda aquela criatura encapetada, como se fala, perversa, maldosa, ela ainda está nessa sintonia emocional e sentimental degradante que faz com que ela prejudique dezenas, centenas de pessoas. Então, o mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia que cada um tem em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Então, é uma questão de direção. Você toma a atitude e acredita que é emissário do capeta ou emissário de Deus. Aí você escolhe, ou faz o bem, ou entra nesses conflitos generalizados que levam criaturas à loucura, à desordem, etc., a guerras, etc. Agora, o sofrimento é reparação ou ensinamento renovador. As almas decaídas, contudo, quaisquer que sejam, elas não constituem uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo. São espíritos irmãos nossos, ainda numa fase primária de entendimento ou em estados emocionais e sentimentais extremamente conflitantes, necessitados de entendimento e de amor. Integrando, como ele diz aqui, tão somente a coletividade das criaturas humanas desencarnadas em posição de absoluta insensatez. O espírito obsessor é uma criatura que está num processo insensato. Ele não está vendo outra possibilidade redentora para a sua alma, para o seu espírito. Se desespera e sintoniza com criaturas em desequilíbrio, em situações também de desajuste sentimental. Como ele fala, misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações e interesse fundamental das mais poderosas inteligências. Dentre elas é a conservação do mundo ofuscado e distraído, a força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado adiantando, prolongando ainda mais o reino de Deus entre os homens indefinitivamente. Agora, o André Luiz relata que de milênios a milênios, a região em que respiram essas criaturas padece extremas alterações, porque a energia que elas produzem transforma a região num umbral escuro e doloroso. Ou aquelas criaturas que fazem o bem transformam essa paisagem em locais de recantos amorosos e de equilíbrio. Os livros de André Luiz nos relatam muito claramente essas duas situações. Eu gostaria de destacar o primeiro dia que André Luiz iniciou a sua tarefa espiritual na colônia Nosso Lar, quando ele foi recambiado por um barqueiro para reencontrar a sua mãe. Ela o recebeu num jardim florido, com flores extremamente perfumadas e luminosas que exalavam luz. E ali ele ficou, quando ela se aproximou e conversaram. Eu sempre procuro lembrar por que ela não o levou para a casa onde ela morava. Por que ela não mostrou para ele aquela colônia maravilhosa, muito acima de Nosso Lar, em que ela vivia. Por quê? Porque o pulmão dele não tinha condições de respirar aquele ar mais puro, mais perfumado. As trevas que ainda havia dentro dele não o permitia. Ele teria que voltar para Nosso Lar e provavelmente reencarnar para tirar de dentro dele
essas energias ainda conflitantes. Então ele fala depois nesse livro aqui, a matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural dentro dos moldes do infinito bem. Entretanto, embora as fileiras compactas, incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores e experiências, as aflições e derrotas. Tudo passa nesse planeta. Ele fez uma pausa quando ele foi interrogado por um dos seus ouvintes, que perguntou o seguinte: grande benfeitor, reconhecemos a veracidade de vossas afirmativas, todavia, por que não suprime o Senhor compassível e sábio tão pavoroso quadro? Vamos passar régua, fazer uma limpeza geral. A pergunta que ele fez foi essa. O esclarecido mentor fixou um gesto de condescendência e respondeu: não será o mesmo que interrogar a nós mesmos pela tardança de nossa própria adesão ao reino divino? Sente-se o amigo suficiente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Você, nós, nos libertamos de todas as tentações que fluem nos escaninhos misteriosos da luta interna? Não admite que o planeta, o orbe, possua o seu círculo de luz e trevas, qual acontece a nós mesmos, nos recessos do coração? Da mesma forma que nós duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é compelida igualmente a combater nos recônditos ângulos de si mesma. O planeta se modifica. Nessa pandemia agora da Covid-19, nós vimos aí 40 dias de transformações na natureza que impressionou a humanidade. As águas se modificaram. Então, o próprio planeta, como organismo vivo, também se transforma para melhor quando não o maltratamos com as nossas intempéries. Quanto à intervenção do Senhor, recordemos-nos que os estudos que eles estavam fazendo naquele instante não se prendiam aos aspectos da compaixão, mas sim aos problemas da justiça. A justiça divina é perfeita. A cada um será dado de acordo com as suas obras. O que nós criamos para nós mesmos? Harmonia? Ou não? Mas o Sr. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, item 27 e 28, ele fala de uma geração nova que estava chegando à Terra. Ele fala lá: para que a Terra sejam felizes, para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Aparentemente, parece que nós estamos longe dessa possibilidade, não é? Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelos sentimentos do bem, os quais já não são dignos do planeta transformado. Serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Rapaz, serão substituídos. Aí nós nos lembramos de uma bem-aventurança de Jesus Cristo, quando ele fala: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Mas ela já não é nossa? Ou nós somos passageiros da agonia ou da bem-aventurança?
Aí que vem a nossa perspicácia para entender. Substituí-los-ão espíritos melhores que farão que reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. E esse pessoal já está mostrando o rosto. Hoje nós vemos crianças de 3, 4 anos fazendo coisas inacreditáveis, que na nossa época era assim uma coisa de gente grande. Crianças que falam coisas que a gente, onde ele aprendeu isso? É esse pessoal já está mostrando o rosto. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. A que vai partir pela intempestilidade belicosa que ainda predomina seus espíritos, e aqueles que querem um novo mundo, uma nova terra de paz e de harmonia. Colocados no ponto intermediário, nós assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Criança de 6 anos de idade, regendo uma orquestra sinfônica de Londres. Inacreditável. De onde veio essa criança, esse ser iluminado? É isso aqui. A substituição gradativa. Então, as escolas religiosas, primordialmente as instituições também espíritas, devem evocar a casa do caminho, lá em Jerusalém, onde Simão Pedro, Tiago e João viveram os ensinamentos de Jesus e mantiveram a continuação do contato com o Mestre, mesmo após sua crucificação, a fim de que tivessem forças para o testemunho, o sublime holocausto até da própria vida. Hoje é urgente que nós, que nos denominamos servidores do Evangelho restaurado, reconsiderem condutas e voltem a trilhar a difícil estrada pedregosa onde peregrinou o Mestre, sem as lisonjas e os destaques sociais, nem as honrarias humanas que muito agradam a inferioridade moral e pervertem os sentimentos que se deveriam ornar de simplicidade e renúncia. Sejamos caridosos, que possamos ter uma visão amorosa da vida, compreender que o nosso futuro depende de nós mesmos, das atitudes que nós estaremos tomando. É chegado o momento de uma intensificação no intercâmbio feliz com os companheiros que estão mergulhados na carne, que se têm mantidos fiéis e padecem as injunções difíceis do momento turbulento. De todo lado apresenta-se o sofrimento em multifaces, cada hora alcançando uns e outros, sem qualquer exceção, porque o momento é de seleção de valores, no qual aqueles que estiverem com Jesus definir-se-ão pela permanência na batalha, enquanto outros optarão pelos prazeres com que se comprazem. Esses serão levados para planetas ainda em estágio de evolução mais inferior, para reeducar seus sentimentos e emoções numa nova escola, muitas vezes mais dolorosas do que a que vivemos hoje aqui. É necessário que intervenhamos nos programas de obsessão em massa que vem ocorrendo, num arrastamento alarmante a ponto de constatarmos que em quase todos os quadros de patologias variadas estão presentes os adversários espirituais do paciente, explorando-lhes as paisagens mentais e emocionais. Quem fala isso é o Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Perturbações Espirituais, primeira edição, 2015, no capítulo 1. Ele fala lá também o seguinte: nós sabemos que na raiz de toda enfermidade o problema é o próprio doente,
que se torna predisposto à instalação do distúrbio na saúde, à contaminação pelos agentes destrutivos, pelos transtornos que nele se fixam. Além disso, verificamos também a instalação das matrizes psíquicas que facultam as obsessões perversas, aqueles espíritos impuros que Jesus tirava dos doentes e os curava, porque a criatura humana sintonizou e permitiu que essas criaturas adentrassem dentro do seu campo íntimo. Orai e vigiai é uma terapia divina para não cairdes em tentação. E normalmente a gente escorrega legalmente na maionese. Então a nossa luta é levantar, reerguer e seguir em frente. O Sr. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fez a seguinte questionamento aos espíritos que o assistiam. É a questão 1012. O que se deve entender por purgatório? A resposta foi a seguinte: dores físicas e morais. É o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Aqui se faz, como diz o ditado popular, aqui se paga. Você volta doente porque você instalou nas matrizes do modelador da vida, no seu perispírito, a doença pela nossa própria intempestividade e periculosidade. Energia conflitante, doença à vista. Energia amorosa, saúde a caminho. Ele fala mais. Aquilo que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender não algum lugar determinado, mas o estado interior dos espíritos imperfeitos. Também nós somos. Que estão em expiação até a purificação completa, que deve elevá-los ao plano dos espíritos felizes. Serão aqueles que conseguirem, os bem-aventurados que herdarão a terra. Quem não conseguir, vai para uma nova escola planetária para reiniciar os seus estudos sentimentais e emocionais. Operando essa purificação nas diversas reencarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corpórea, que nós vemos isso aí em todos os cantos, em todos os lugares, em hospitais, das mais variadas doenças, criaturas que se lamentam, outras que aceitam com resignação esse sofrimento. O Sr. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele relata o caso do menino número 4. Ele nasceu todo deformado, foi abandonado pela família, e o Hospital Psiquiátrico de Paris, se eu não me engano, o acolheu. Ele tinha contato com 2 pessoas. Era a enfermeira que dava para ele a quinina a cada 8 horas que ele precisava tomar para aliviar as dores, e de vez em quando o médico que o assistia. E era impressionante ele pedir para a enfermeira que desse a ele os 3 comprimidos de uma vez. E ela dizia: não pode, meu filho, você tem que tomar um a cada 8 horas. Mas se você me der os 3 de uma vez, você terá mais tempo para atender as outras pessoas que estão, às vezes, em piores condições que eu. Quer dizer, o altruísmo dele não era querer se beneficiar, mas era liberar a enfermeira para ajudar outras pessoas mais necessitadas. O Allan Kardec o convocou para uma conversa e ele explicou o porquê do sofrimento que ele tinha feito no passado e que realmente ele conseguiu naquela reencarnação superar essa prova. O perispírito dele, o modelador da vida, estava mais purificado. Então, solução. Nós precisamos ter uma esperança, né? Para que a gente possa... O que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Como eu devo agir daqui para frente? Ou se nós já estamos nesse caminho? A Revista Internacional de Espiritismo de Matão, de janeiro agora de 2020,
na página 600, transcreveu um artigo do nosso confrade Sidney Fernandes. Sensacional. Eu peguei um trechozinho aqui para ilustrar, né, o assunto. Ele disse lá o seguinte: mente virtuosa, corpo saudável. Ora, essa é uma ideia antiga. Na antiga Grécia já se falava isso. Corpore sane, mente sane, corpore sane, né? A ciência progrediu muito e com ela a conscientização do homem quanto à sua alimentação adequada, dietas para evitar a obesidade e controlar a diabetes, cuidados com álcool e drogas e maior busca de qualidade de vida e longevidade através dos exercícios físicos. Isso é notório, né? Existem programas que falam a respeito do bem-estar e receitas, e a gente tem visto isso muito em todos os meios de comunicação. Ele fala também que houve uma pesquisa publicada pela revista Proceedings of the National Academy of Sciences, por exemplo, comprovou que a mesma proteína já conhecida por atuar na saúde mental também tem um papel central em manter a vitalidade do músculo cardíaco. Rapaz, muito interessante. Olha, outra conclusão importante foi feita por cientistas da atualidade a respeito dos chamados hormônios da felicidade. Dos inúmeros neurotransmissores produzidos pelo cérebro, destaca-se a endorfina, que libera ações anti-inflamatórias e analgésicas. Embora ela esteja associada à prática regular de atividades físicas, muitas outras atitudes, desde o simples sorriso até o contato com a natureza, podem auxiliar na liberação desse hormônio. Simples sorriso até o contato com a natureza. Sorria mais, vai nos fazer bem. Fantástico. As mais avançadas e inquestionáveis evidências científicas estão falando em mente virtuosa? Estão falando em solidariedade, em trabalhos beneficentes, visitas a hospitais e ações de cidadania? Estão combatendo a autossabotagem, que podem ser traduzidas como mais influências espirituais ou má vontade pessoal? Bem como expressões do próprio Jesus ao afirmar: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus era assim, ele curava a pessoa e dizia: vai e não peques mais, ou seja, não volte a fazer a mesmice que você fazia antes, que te levou à doença. Alertando-nos de que a saúde depende do modo de vida da criatura e que não há doenças, mas sim doentes, que recebem exatamente no seu corpo os efeitos das causas que provocaram. Que se a doutrina espírita é pródiga em mostrar isso. Os livros de André Luiz e outros autores mostram claramente que no processo reencarnatório, o campo energético daquela criatura influenciará na qualidade orgânica do ser humano. E a gente vê que já nascem criaturas doentes, outros já nascem até com câncer, outras são saudáveis, nem resfriado pegam. Né? Então, se essa Covid chegar, espirra e pronto, como disseram por aí, né? Claro que não é bem assim, porque o vírus é forte, ainda não há, digamos assim, anticorpos orgânicos que o combatam. Então, nós vamos ter que desenvolver isso também. As vacinas são primordiais para que a gente se fortaleça mais. Mas aqui ele fala essa coisa importantíssima: não há doenças, mas sim doentes. O seu modo de viver intempestivo e turbulento vai gerar uma doença para você no futuro, que pode ser totalmente diferente das que nós conhecemos hoje. Naquela época lá de Zoroastro, num livro que ele escreveu chamado Avesta, no capítulo sobre a vida e a morte, ele catalogou naquela época 82 mil tipos de doenças naquela população.
Imagine. E ele atribuía a cada doença a influência de um espírito impuro, que é o que Jesus fazia. Tirava o espírito impuro e falava: não, vai e não peques mais, cara. Senão a doença vai voltar. Olha só. Então a ciência já está chegando a essa conclusão. Para nós encerrarmos, eu gostaria de mostrar para vocês uma poesia, né, escrita por Jesus Gonçalves, que foi um espírito que viveu em Minas Gerais. Ele era cancerígeno, viveu a vida toda sofrendo do câncer. E através da psicografia do Chico Xavier, ele escreveu uma poesia chamada Cântico de Louvor, que foi republicada na revista Presença Espírita do Divaldo Pereira Franco, lá em Salvador, em janeiro e fevereiro de 2018. Está na página 45. Ela diz o seguinte: bendize a cruz de sombra que te algema, ao caminho da prova, ermos sem flores, e no lenho dos sonhos redentores, que a tua fé padeça, mas não tema. Louva, porém, com Cristo a cruz suprema, que te constrange aos prantos remissores, o espinheiral aos grandes amargores, o insulto à solidão e a mágoa extrema. Agradece a aflição que te depura, hosanas ao mistério da amargura que renova e sublima o coração. Glória à dor, nossa fúlgida cartilha, pela cruz espinhosa que te humilha, alcançarás o sol da redenção. Lindo, né? Então, se nós padecemos, vamos ter paciência conosco. É a nossa purificação. Vamos ter uma visão amorosa da vida. Vamos ver que Deus, nosso Pai misericordioso, nos possibilita tirar da nossa alma essas energias negativas que deliberadamente no passado nós a colocamos. É hora de redenção e é urgente que nós façamos isso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 11 a 16, fala das aparições de Jesus na Galileia após a crucificação. Marcos também, no capítulo 16, Lucas, no capítulo 24, João também, no capítulo 20, está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, também menciona isso. E ele diz lá o seguinte: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe ordenara. Ao vê-lo, reverenciaram, mas alguns duvidaram. Aproximando-se, Jesus falou-lhes: foi dada a mim toda a autoridade no céu sobre a terra. Então, por essa frase, a gente vê quem é que manda realmente nesse planeta. Um cidadão chamado Jesus Cristo. Está tudo sob controle. Tudo que nós estamos vendo, tudo isso vai passar. Já existe data para acabar com o sofrimento da nossa humanidade. Portanto, ele fala mais: ide e tornai discípulos de todas as nações, mergulhando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação da era. Jesus, salvaguardando nossos interesses, nos protegendo, nos alimentando de paz, de alegria e de esperança para que nós tenhamos uma vida melhor, desde que nós a queiramos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que esse material possa ser útil de alguma forma. Que Deus nos abençoe. Boa noite.